Alexandre na área. Salve, meus beleza, sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. E dessa vez agora é o top 10 dos personagens mais fortes do Nasuverso, de Fate Series, sei lá. Angel Dark, não conheço esse canal, mas ele estará falando a respeito de Fate. Quer dizer, conheço na verdade, né? Eu sou inscrito aqui, mas bora dar uma olhada aqui, daquele mesmo esquema. Entrega zoom. Peleia. Agora sim ele endoidou. Dessa vez ele vai cutucar um ninho de vespa com um palito de dente. Olha só pra onde os jogos gacha levaram a mente dele. Sim, gente, eu sei, isso vai ser a maior loucura de todas. Algo que eu pensei que jamais faria. Mas depois de receber tantos pedidos, eu já não posso mais continuar fingindo que não estou lendo eles. Além de ser um super desrespeito para todos que estão comentando, eu sempre vou lá e acabo escrevendo. Eu estou anotando e realmente anoto. Mas como nunca trouxe, pareceu que eu estava só enganando eles. Então chega, o tempo de enganar acabou. Hoje eu cometerei a maior loucura do mundo. Eu trarei uma lista com os top 10 personagens mais fortes de Fate Series. Por isso já vai deixando o like e faça algum comentário positivo quanto antes, porque todos nós sabemos muito bem que ao final desse vídeo tudo que restará é o ódio. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, reforçando seu bunker e se preparando para os assassinos que serão enviados. Sim, eu sei que vocês enviarão, não adianta dizer que isso é loucura. Como eu já havia dito no início do vídeo, eu decidi que era hora de fazer isso, atender o pedido de todo mundo que fica comentando, mesmo sabendo que isso vai gerar uma treta imensa. Eu vou repetir mesmo que eu saiba que não vai adiantar de nada, mas prestem atenção nas regras. E pra vocês que vieram aqui só pra ver o caos nos comentários, ou pra pular o vídeo até a parte final, e aí ficar todo revoltadinho, vocês sim são os males da humanidade. Um ponto importante que eu preciso deixar refrisado é que eu conheço várias obras da franquia do Nasuverso, e isso você pode ver muito bem se olhar os vários vídeos de Fate que eu faço. Mas ainda assim, mesmo eu conhecendo várias obras do Nasuverso, é claro que eu não conheço todas. Deixado isso claro, vamos começar logo com essas regras. Como eu já disse diversas vezes, eu não queria fazer um top 10 de Fate, pois ele é gigante. Quem conhece o Nasuverso sabe que ele é basicamente infinito. Ontem mesmo eu tava olhando no Reddit e vi duas light novels novas que eu nem sabia que existia. E ainda tem aquele novo Fate que vai se passar na mitologia nórdica e não dá pra ver pois não possuem a versão digital ainda. Então o que eu quero deixar claro é, sim, é totalmente possível que eu esteja esquecendo algum personagem de algum Fate, de alguma outra série do Nasuverso, que eu ainda não tenha lido ainda, que tenha lançado, que seja pouquíssima conhecida, ou até mesmo de algum dos Fates que eu vi, mas que apareceu tão pouco que enquanto eu revisava tudo, eu acabei esquecendo ele. Porque pra quem não sabe, sempre que eu vou fazer uma lista de top 10, eu acabo tendo que remaratonar todas as séries. Ver o Nasuverso inteiro foi um trabalhão, então é claro que às vezes durante as trocas de série pra outra, eu posso acabar esquecendo algum personagem. Não me culpem, isso é humano. Segundo ponto, esse top 10 aqui não vai estar ranqueado. Eu me nego a fazer isso. Ou seja, eu trarei 10 personagens, mas eles não vão estar listados do mais forte ao mais fraco, nem do mais fraco ao mais forte. Vai ser uma ordem completamente aleatória, mas esses 10 são os mais poderosos do universo. Porque eu não faço em uma ordem? Porque aí ficaria parecendo que esses são os 10 únicos personagens mais fortes. Mas como eu já disse, eu posso muito bem ter esquecido personagens, ou ter personagens que eu não me lembro aqui. E se alguém conseguisse, o que eu acho quase impossível, balancear todas as séries de Fate, todas as séries do Nasuverso, e assim conseguir fazer um top 10 extremamente corretíssimo, o que de novo é impossível, eles teriam sim que considerar esses 10, pois eles sem dúvidas nenhuma são os maiores destaques de todo aquele multiverso gigantesco. Se você conhece outros personagens que também mereciam estar nessa lista e eu posso ter esquecido, ou é de algum Fate que eu não vi, ou você sabe e seja bem oculto, comenta aí embaixo, fala os feitos que ele possui, e aí eu posso trazer uma parte 2 com 10 personagens mais fortes, mas que possam ter ficado fora dessa lista. Essa lista é baseada em feitos, então teorias ou tier de alguma coisa não vai influenciar em nada nesse top. Por isso mesmo, os types não vão entrar, mesmo que eles sejam ridiculamente poderosos, e pelas regras, eles nem pudessem ser derrotados na Terra. Como eles não possuem muitos feitos, eu vou acabar deixando eles de fora, além de vários outros motivos. E por fim, não existe um top 10 personagens mais fortes real, canônico. É claramente que esse é baseado na minha opinião. Então lembre-se disso antes de dizer que está errado. Tudo
tudo bem dizer que você tem uma opinião diferente, mas errado, olha lá, hein? Beleza, além dessa, as regras dos outros top também estarão valendo, mas por que eu falo isso? Afinal, com certeza a maioria que vai reclamar pulou até essas regras. Então bora que eu já demorei demais. E vamos começar com o 10º personagem, relembrando mais uma vez que não está do mais forte para o mais fraco, nem do mais fraco para o mais forte. Vamos com a lindíssima e extremamente poderosa, e por sinal minha Saber favorita, Musashi Miyamoto, também conhecida como Shimen Musashi no Kami. É uma espadachim do início do período Edo, conhecida como a espadachim mais forte da história do Japão, a fundadora da escola de esgrima Niten Ichiryu, invocada na classe Saber durante os eventos de Fate Grand Order. Possui sua própria história, que de certa forma é diferente da história do Musashi que deixou o seu nome na história que conhecemos, e isso se deve a um motivo bem simples. Essa Musashi nasceu de um Lost Belt. Tem explicação aí no canal do que é um Lost Belt. No caso que já foi destruído, mas graças a uma habilidade incomum que ela possui, ela foi capaz de viajar entre mundos, sendo uma das pouquíssimas personagens capazes de fazer isso. Foi graças a isso que Musashi conseguiu aprimorar ainda mais suas habilidades, sendo capaz de lutar com diferentes tipos de oponentes em diversos mundos alternativos. Em sua inacreditável batalha contra Sasaki, a mesma facilmente era capaz de transcender o espaço, o tempo e a realidade, além de ter um fantasma nobre que era a personificação do zero e do vazio, que superava a maioria dos conceitos, e ser uma das poucas conhecidas tendo a capacidade de destruir toda a existência. Fez o próprio Muramasa admitir que ela era um ser além da compreensão, além de que a própria heroína X afirmou que conseguia sentir nela uma presença assustadora, assim como a que sentia em Ryogi Shiki. E com seus diversos feitos, além de sua técnica extremamente poderosa, Musashi ganha total direito de, com certeza, ser facilmente considerável uma das 10 personagens mais fortes de todas. Como nono personagem, vamos com aquele que também é conhecido como o Rei da Magia, ou o Grande Caster, Solomon, ou Salomão, o servo da classe Caster, convocado por Marisbury e Animus Fury em Fate Grand Order. Salomão, que foi nomeado o Rei da Magia, era o filho de Davi, que viveu por volta de 1011 a.C., governando como o terceiro rei da antiga Israel. Ele é extremamente conhecido por ser o Caster com aquela evidência definitiva, sendo capaz de ver o futuro, o passado e o presente, além de ser o único capaz de ver até mesmo o final da humanidade. O mesmo tem fantasmas nobres extremamente ridículos e que facilmente quebram todas as regras do multiverso de Fate, o que por final acabou fazendo com que ele tivesse que urgentemente ser tirado do trono dos heróis. Afinal, ele sem dúvida nenhuma é uma das coisas mais absurdas de todas. Ele tinha fantasmas nobres tão poderosos que um deles, por exemplo, era capaz de apagar completamente a existência da história humana. É dito que o feixe de luz produzido por essa técnica tem um poder milhares de vezes superior à da própria Excalibur, e com seus 10 anéis ele consegue ficar ainda mais apelão, sendo capaz de ter o controle completo de todas as artes mágicas feitas pela humanidade, sendo capaz de anular completamente toda a magia. O mesmo tem poucos feitos comparado a outros personagens, mas esses poucos feitos já são extremamente absurdos, o que também dá facilmente o direito a ele de entrar nessa lista. E como oitavo personagem a entrar na lista, vamos com Buda. Buda é um messias que liderou o caminho da iluminação e o do estado de Buda, um deva de classe divina e um servo da raríssima classe Saber. Ele foi invocado dentro do universo de Fate Extra por Twice Agapíssima durante as guerras do Santo Graal na Lua. Buda é um deva tão poderoso que era dito sendo facilmente capaz de administrar as coisas em nível de um sistema solar. Ele era um monstro com escalas de poder tão ridículas que mesmo Kiara, em sua forma buraco do céu, era dita tendo um poder que apenas se aproximava de Buda, mostrando o quão ridículo era a existência do mesmo. Buda sem dúvidas era um dos servos mais fortes de todas as guerras da Lua, e mesmo que tenha sido dito que ele não era capaz de superar Amaterasu, ele foi o último oponente de Hakuno durante as guerras de Fate Extra, o que mostravam o quão superior ele era aos outros. Ele possui feitos que mostram quão absurdo ele é, assim como fantasmas nobres inacreditavelmente destrutivos, o que facilmente garantem a ele o direito de estar nessa lista. Já como sétima personagem a aparecer na nossa lista, vamos com a nossa lindíssima diabinha Bibi. Bibi, a inteligência artificial de backup criada por Sakura,
Sakura, contendo seus sentimentos por Hakuno, é uma IA que acabou ganhando consciência própria, criando o Sakura 5 e o Labirinto de Sakura, se tornando uma das principais vilãs de Fate Extra, assim como um dos monstros mais poderosos de lá. Ela também foi invocada na classe de Moon Cancer por Hitsuka Fujimaru em Fate Grand Order, e é a principal responsável por uma das maiores bagunças feitas na Mooncell. Bibi é um monstro tão ridículo que foi capaz de superar até mesmo o controle da própria Mooncell. Sendo um desastre ambulante e imparável, ela foi capaz de devorar 128 servos, absorvendo seus poderes e se tornando ainda mais forte. Sua velocidade de cálculo era tão ridícula que era capaz de se comparar à própria Mooncell ou a Suzuka Gozen, permitindo que, se ela quisesse, reescrevesse completamente toda a Seraph. Mesmo que ela não seja realmente uma serva, ela era classificada como Moon Cancer. Ela mostrava que era facilmente capaz de reescrever toda a realidade, manipular completamente o tempo, e isso mesmo durante os eventos de Fate Grand Order. Além de ter as 10 coroas que a deixavam como um inimigo quase impossível de se derrotar, o que garante a ela facilmente a entrada na lista dos 10 mais fortes. E como sexto personagem a entrar na lista, vamos com minha personagem favorita de Fate, o que por si só vai acabar gerando uma polêmica tremenda nos comentários. Também conhecida como Vivian, ou a ruína da Távola Redonda, a minha lindíssima Pendragon favorita, a rainha que governa a Grã-Bretanha das fadas, Morgan, a serva da classe Berserker e a Lost Belt King. Do sexto Lost Belt, é uma Morgan diferente daquela que aparece na história real. Conhecida como a fada de mais alto escalão, é a feiticeira genial que dominou a Hogmanid, a lança que brilha até os confins do mundo. Morgan era dita como sendo capaz de superar até mesmo Zeus, um dos maiores inimigos enfrentados pela própria Caldeia. Morgan era tão ridiculamente absurda que facilmente destruiu a árvore da fantasia, simplesmente para se livrar do mestre de Zeus. Se você já é um conhecedor de Fate e conhece a Hogmanid, por causa das diversas vezes que ela apareceu com Artúria, ou até no filme de Camelot, você sabe o quão absurda essa lança é e quão destrutiva ela é, sendo dita tendo o poder de acabar até mesmo com o mundo, principalmente por ser a torre de luz que ancora as camadas dele. Morgan dominou essa lança com tamanha perfeição que a mesma é capaz de utilizar 12 delas. Até o fim do Lost Belt 6, ela era conhecida como o ser mais forte de todo o planeta. O próprio Sion acreditava que apenas Morgan era capaz de derrotar o Alien God. E em Fate GO, olha o spoiler vindo aí, a mesma se mostrou tão ridiculamente poderosa que mesmo Fujimaru, utilizando seu poder de protagonista, não foi capaz de derrotá-la. E no final de tudo ela acabou apenas perdendo porque essa foi sua própria escolha. É naquele momento que você percebe que se nem o protagonista conseguiu derrotar, é porque esse ser é ridiculamente absurdo. O que garante a ela sim feitos o suficiente para entrar nessa lista. Já como quinto personagem, aquele que é favorito de várias outras pessoas, também conhecido como Rei dos Heróis e o Arqueiro Dourado, Gilgamesh. E obviamente estamos falando da versão que mais o pessoal gosta de falar, o Gilgamesh em sua versão mais forte, aquele que aparece em Fate Extra CCC, um servo sem classificação escolhido por Hakuno Kishinami. Gilgamesh em Fate Extra CCC não possui uma designação de classe, pois ele foi incapaz de existir na Mooncell devido à sua capacidade de resistir a um mestre, sendo considerado um indivíduo problemático pela Mooncell por sua capacidade de ir contra o mestre caso seja essa sua escolha. Ele foi considerado um problema e forçado a ficar no lado distante da lua, onde ele simplesmente passava o tempo dormindo, até que Bibi despertou, começou a fazer uma bagunça na Mooncell, criando o labirinto de Sakura no lado distante da lua e fazendo com que ele acordasse, e assim se unindo ao protagonista Hakuno. Gilgamesh de Fate Extra é muito mais forte do que sua versão que aparece em Fate Stay Night, e um dos vários motivos é que o mesmo não está preso a uma classe de espírito heróico, coisa que todos os outros servos estão. Outro motivo é que no Elite de Gilgamesh acaba perdendo todas as suas restrições que normalmente ele teria, graças a Mooncell. A Mooncell havia reencarnado Gilgamesh com o objetivo que ele fosse um dos servos utilizados na guerra de Fate Extra. Tem vídeo explicando aí no canal. Mas como mesmo era incontrolável, uma vez que ele tinha seu próprio estoque de magia e se quisesse podia ir contra seu mestre, como já vemos até mesmo em Fate Stay Night e Fate Zero, a Mooncell o selou no outro lado da lua, mas o mesmo afirma que foi pro outro lado da lua por sua própria vontade. Caraca, diferente dos outros servos. Eu tava achando que ele era o... Eu, sinceramente, nem esperava que ele entrasse nessa lista. E ainda mais numa lista muito acima, tá ligado? Que ele tá aqui em quinto lugar.
que, pô, das coisas que eu vi dele aparecendo, ele é apelão pra caraca? É apelão pra caraca. Mas eu vi que apesar dele ser apelão, ele é vencível, tá ligado? Mas aí eu não conheço essa versão aí do Extra, né? Eu não vi, pelo menos ainda. Eu vou iniciar em Apócrifa e eu tava vendo também os filmes, né? Já vi 2 filmes já, vou ver o último, mas, caraca, eu não sabia que ele era tão apelão assim, não. Que Hakuno pode invocar em Fate Extra. Gilgamesh é o único que não tem seu fantasma nobre selado pela Muncel e diz que pode utilizar a Ia, a espada da ruptura, sempre que quiser. Embora não use, por causa dos motivos que a gente já sabe, pelo fato dele considerar o Hakuno como alguém que não era capaz de lidar com isso e por acreditar que não tem oponentes dignos de usar. Como servo do protagonista de Fate Extra CCC, ele tem diversos feitos diferentes, lutando contra oponentes extremamente poderosos, como a própria Bibi ou Kiara. Mas vamos pro próximo, afinal ficar citando todos os feitos dele na obra é meio irrelevante ou loucura, afinal não tem como citar todos os feitos do protagonista de uma obra, é tipo citar todas as lutas dele da obra. Mas com todos os feitos que ele tem durante Fate Extra CCC, os que aconteceram antes dele e com os de Fate Extella, ele está mais que qualificado para entrar nessa lista. Com o quarto personagem, vamos com a nossa raposinha e uma das versões da personagem favorita de Seifa, Amaterasu. Amaterasu é uma divindade do ciclo mitológico japonês e também uma divindade importante da religião Shinto. Ela é a deusa do sol e a deusa-chefe do shintoísmo. E embora eu tenha dito que ela é uma versão alternativa de Tamamo no Mai, para ser mais exato, Tamamo no Mai e Daji são fragmentos de Amaterasu. A mesma é tão extremamente poderosa que em Fate Extra CCC foi dito que ela poderia ser a personagem mais forte de toda a rota, sendo parada apenas por Arcueide se tivesse com sua sanidade completa. Ou seja, só ela já é mais forte que Nero de CCC, Gilgamesh de CCC, Tamamo de CCC, a Bibi, Uda e Kiara. Mesmo eles utilizando o poder do código mitológico. Tamamo fazendo uma previsão de quão forte seria se ela conseguisse recuperar todo o seu poder e voltasse para a forma de Amaterasu, especulou que sozinha ela seria capaz de destruir mais de 3.000 mundos. Amaterasu transcende o conhecimento e a compreensão humana. O próprio Hakuno, apenas a observando, perdeu completamente o sentido do conceito de distância, não sendo capaz de distinguir se estava perto ou longe dela. A mesma é tão forte que apenas um olhar para ela pode fazer com que a pessoa acabe se tornando cinzas. No final da rota de Tamamo, em Fate Extra CCC, após Hakuno ser deletado pela Muncel, porque eu já contei, vai lá no vídeo de Fate Extra, Tamamo passa 1000 anos treinando e assim consegue recuperar a maior parte de seu poder da forma de Amaterasu. E então, decidida a salvar Hakuno, volta no tempo e destrói o núcleo da Muncel na bicuda antes que ela acabasse deletando Hakuno. E se você sabe o que é a Muncel, você sabe como absurdo é o que ela acabou de fazer. Mas depois disso, com medo do que poderia acontecer se ela continuasse com aquele poder, prevendo que poderia acabar se tornando um demônio extremamente maligno, já que conhecia a personalidade de sua forma Amaterasu, ela acaba descartando 8 de suas caudas, fazendo com que seu poder seja reduzido. E tudo isso dá mais do que o direito a ela a entrar nessa lista. Já com o terceiro personagem, vamos com Caos. Caos é um deus da mitologia grega e uma nave-mãe ultramassiva de propósito de navegação interestelar. Uma mega estrutura construída por uma civilização senciente em um universo distante usando o núcleo de uma estrela. O mesmo aparece em Fate Grand Order. Durante Olympus, após a destruição do núcleo de Zeus, uma enorme fenda aparece no céu, de onde Caos emerge. Na mitologia grega, Caos é o maior e o mais antigo deus, uma divindade sobrenatural que gastou 97% de seus recursos para enviar Gaia e os outros deuses das máquinas para outro universo. Caos enxerga o universo em uma escala muito maior do que o próprio Zeus, e após se sincronizar com a coroa de Cronos, ele teve acesso à autoridade dos deuses das máquinas. Utilizando um feixe que viajava várias vezes mais rápido do que a velocidade da luz, ele conseguiu atacar todos os personagens que ajudaram na derrota de Zeus, fazendo com que apenas Romulus e Ares fossem capazes de conseguir reagir a tempo. Além disso, a coroa de Cronos também deu a Caos a capacidade de desmontar tudo na Terra, fisicamente ou conceitualmente, e até mesmo conceitos abstratos. Goredolf Music até mesmo chegou a afirmar que ele era o inimigo mais terrível que eles já enfrentaram. Caos foi um dos monstros mais terríveis a aparecer em Fate Grand Order, sendo necessário um dos maiores sacrifícios para conseguir derrotá-lo. O mesmo era ridiculamente poderoso e seus limites eram desconhecidos. E sem dúvidas, ele era muito superior a Zeus.
E mesmo que novamente ele tenha pouquíssimos feitos, todos os feitos que possui são ridiculamente absurdos, garantindo ele com facilidade o direito de estar nessa lista. Já como segundo personagem, vamos com minha personagem favorita de todo o Nasuverso. Sim, você escutou bem. Ou seja, contando até mesmo com os personagens além de Fate, além de Tsukehime, Kara no Kyokai, entre todos os outros. Arcueide Brandstud, a princesa dos verdadeiros ancestrais e a heroína principal de Tsukehime. Arcueide é a princesa branca dos verdadeiros ancestrais, a família real dos vampiros e a raça de seres copiados do Type Moon. Ela é um dos personagens mais absurdos de todo o Nasuverso, tendo inúmeras habilidades e efeitos. E como tem tudo sobre ela, se você estiver mais curioso, vai dar uma olhada lá. Mais Fate Extra, foi dito que somente ela, com sua sanidade completa, seria capaz de parar a Materazo. E ela já foi sendo dita alguém capaz de ocupar o posto de Type Heart, o que significaria por si só que ela seria a mais forte da Terra. E com todos os milhares de feitos e habilidades que ela possui, ela tem mais do que o direito a estar nessa lista. Mas por fim, para a surpresa de zero pessoas, como primeiro personagem, e spoiler, o mais forte de todo o Nasuverso, embora eu não tenha ranqueado os outros, essa não é nenhum segredo, por isso eu vou falar, Void Chique, a verdadeira personalidade de Hyogi Chique, que está dormente dentro de seu corpo. Para mais informações sobre isso, vai no Tudo sobre Hyogi Chique. Não existe mistério nenhum sobre isso, dentro do Nasuverso, Hyogi Chique é o ser mais poderoso de todos, pois graças à sua conexão com o Akashi, ela ganha o poder de fazer literalmente qualquer coisa. Eu ainda não acredito na existência da onipotência na ficção, mas se existisse algo parecido com isso, com certeza seria o que Hyogi Chique tem, pois literalmente ela pode fazer tudo, é sério, não tem nem graça falar, pode fazer tudo. E lembrem-se de não confundir, eu não estou falando de Hyogi Chique, eu estou falando de Void Chique. Hyogi Chique é somente a personalidade que controla o corpo de Void Chique, pois a mesma decidiu ficar dormindo dentro do corpo, já que considerava tudo no mundo chato. Mas como isso é algo que eu já expliquei no Tudo sobre a Chique, para ter uma compreensão melhor e entender tudo perfeitamente, vai no vídeo, pois como esse daqui já está bem longo e eu já terminei a lista, eu vou me despedindo por aqui, pois o vídeo chegou ao fim, eu trouxe tudo o que queria, sei que agora todo mundo está revoltado comentando pra caralho, mas eu estou feliz, então eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha curtido, se curtiu deixe seu like, se inscreva no canal, vire membro que vai estar ajudando muito, comente algo positivo se puder porque vai ter muita negatividade, mas era só isso mesmo, então valeu, falou, foi! Caraca, linda personagem. Braba. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o canal Angel Dark, ou Angel Dark. Vou deixar meu like aqui. E, bom, né, eu ainda não tenho bagagem suficiente pra falar de nenhum personagem que ele mostrou. O único que ele mostrou aí que eu conheço é o Gilgamesh, só, tá ligado? Dessa lista. E ainda assim, eu ainda não conheci o Gilgamesh no seu poder total, tá ligado? Só no que eu vi no Fate Zero, no Stay Night, nos filmes no Ravenfield também, tá ligado? Só nesses aí que eu conheço ele, e ainda assim eu não vi toda a capacidade dele, tá ligado? Então é o único que eu posso falar mais ou menos, mas mesmo assim não muito, porque eu não conheço toda a capacidade, como eu falei, tá? Mas esse primeiro lugar realmente é absurdo. Pô, claro que ia ser sem graça. Imagina você ter o poder de fazer literalmente o que quiser, literalmente, sem restrição, tipo, faz o que você quiser e é isso, sem restrição. Pô, meu irmão, é tipo você entrar no modo criativo do Minecraft, tá ligado? Quando você consegue fazer tudo que você quer, você tem tudo à sua disposição, o jogo fica sem graça. Eu tô falando por mim, tá ligado? Eu tô usando um exemplo bobo aqui só pra vocês entenderem o que eu compreendi desse primeiro lugar aqui, tá ligado? Quando eu vou jogar o Minecraft, quando eu tô no modo sobrevivência, fica mais legal, porque você tem que, né, racionar tudo que você tem que saber, tem que correr atrás de recursos e tal. Agora, quando você bota no modo criativo, fica até sem graça, tá ligado? Eu perdi a graça de jogo, de jogar Minecraft por causa disso, tá ligado? Porque meio que tirou as minhas restrições, tá ligado? Nenhum inimigo me ataca, se me atacar não me mata, eu posso cair de qualquer altura que for no morro, posso fazer tudo, voar, então, mano, então perde a graça. Eu acredito que seja, e isso é 1% só do que eu entendi com certeza desse primeiro lugar, tá ligado? Imagina você com esse poder de fazer qualquer coisa. Tipo, tá tudo à sua disposição, tudo seu recurso, tudo, literalmente, tá ligado? Pô, meu irmão, você tá pelão, tá ligado? Mas enfim, o link vai estar na descrição, espero que tenham curtido, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que resiste.